Boa Nova. Informação ao meio-dia com Beatriz Cruz. Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos à informação na Rádio Boa Nova. São as notícias ao meio-dia. Em destaque, Oliveira do Hospital. Em Oliveira do Hospital, a floresta está muito longe da recuperação. Quem o diz é José Carlos Alexandrino, a propósito dos 3 anos após o grande incêndio de 15 de outubro. Oliveira do Hospital, que promove escola mais saudável na região. 2 feridos graves em acidentes com motociclos, acidentes que aconteceram em Carregal do Sal e Moimenta da Beira. O município de Góis aderiu à Rede Nacional de Mobilidade Elétrica. Também em Góis, um homem foi detido por tráfico de estupefacientes e posse de arma ilegal. GNR deteve 2 homens por posse ilegal de armas em Idanha Nova. E por fim, a praxe em Coimbra, que está suspensa por 5 dias. São estes os títulos da informação que vamos já desenvolver de seguida. A informação na Rádio Boa Nova tem o apoio de IG Combustíveis. A floresta está ainda muito longe de ser recuperada na generalidade dos concelhos afetados pelos incêndios de outubro de 2017. Em declarações à agência Lusa, José Carlos Alexandrino, presidente do município de Oliveira do Hospital, afirmou que as pessoas deixaram de acreditar nos investimentos e no futuro da floresta. Em Oliveira do Hospital, para travar o avanço das espécies exóticas invasoras, a Câmara Municipal disponibilizou 1 milhão de árvores autóctones a título gratuito, mas as famílias reflorestaram os terrenos ardidos, contudo só se registaram candidaturas para 120 mil árvores. Por sua vez, Vasco Campos, presidente da CAUL, uma associação de proprietários florestais com sede em Oliveira do Hospital, traçou um quadro igualmente negativo do setor na região. Diz que há um decrédito total na questão florestal e que as pessoas preferem não fazer nada, alertando para as dificuldades na reabilitação das áreas queimadas em 2017 no interior do país. José Carlos Alexandrino, que também lidera a comunidade intermunicipal da região de Coimbra, considerou que no seu concelho, em contrapartida à recuperação de casas e empresas, correu bem. Dos cerca de 30 municípios da região centro devastados pelo fogo em 15 e 16 de outubro de 2017, o de Oliveira do Hospital foi um dos mais atingidos, tendo registado 13 mortos num total de 50. O autarca diz que muito se fez, mas muito falta fazer. A floresta está longe de ser recuperada. Entre 127 imóveis de primeira residência do concelho, cujas candidaturas aos apoios do Estado foram aprovadas pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, 125 já estão recuperadas. O José Carlos Alexandrino diz que o município deixou de fora obras que considera estruturantes e frisou que nestes 3 anos a Câmara elegeu como prioridade da sua ação o apoio às famílias, instituições e empresas afetadas pelos fogos. Na sua opinião, correu bem a reconstrução das primeiras habitações, faltando concluir 2. Quanto às segundas habitações destruídas total ou parcialmente, Oliveira do Hospital contabilizou mais de 200, mas apenas 41 proprietários recorreram aos apoios. Foram consideradas elegíveis 20 candidaturas equivalentes a um investimento global superior a 1 milhão de euros, cabendo à autarquia ajudar com cerca de 500 mil euros. Sobre as empresas que arderam no concelho, José Carlos Alexandrino disse que a maior parte já estão recuperadas. Recorde-se que 50 pessoas morreram e 70 ficaram feridas devido a estes incêndios de outubro de 2017 que destruíram empresas, casas, infraestruturas públicas, explorações agropecuárias e 290 mil hectares de floresta na região centro. Cerca de 1.500 casas e 500 empresas foram devastadas, total ou parcialmente, nos 38 municípios afetados, sobretudo no interior do país. E no âmbito do Dia Mundial da Alimentação Saudável, que se comemora no próximo dia 16 de outubro, o município de Oliveira do Hospital iniciou no passado dia 12 o programa Escola Mais Saudável. O programa desta iniciativa integra um conjunto de iniciativas de divulgação e promoção de hábitos de alimentação saudáveis.
Olhamos a esta altura para a região. Uma colisão entre um motociclo e uma viatura ligeira de transporte de mercadorias ocorrido ontem à tarde em Oliveirinha, no concelho de Carregal do Sal, provocou um ferido grave. Segundo informações do Comando Distrital de Operações de Socorro de Viseu, o ferido grave é o condutor do motociclo. Trata-se de um homem na casa dos 30 anos. Devido aos graves ferimentos que apresentava, teve de ser encaminhado para os hospitais da Universidade de Coimbra no helicóptero do INEM. O acidente ocorreu às 15h28 e mobilizou 27 operacionais dos bombeiros de Carregal do Sal, do INEM e da GNR, com 9 carros e um meio aéreo. E já junto à Senhora dos Aflitos, em Moimenta da Beira, registou-se às 16 horas o despiste de um outro motociclo conduzido por um homem também com cerca de 30 anos e que ficou ferido com gravidade. O indivíduo foi assistido no local e transportado para o Hospital de Viseu. No local estiveram os bombeiros de Moimenta da Beira, o INEM e a GNR, com 11 operacionais e 4 veículos. O município de Góis aderiu à Rede Nacional de Mobilidade Elétrica. Segundo o comunicado enviado à Rádio Boa Nova, o município dispõe agora de posto de alimentação de eletricidade para viaturas automóveis elétricas na vila de Góis. Acompanhando a mudança e o avanço das novas tecnologias, a Câmara Municipal aderiu à Rede Nacional de Mobilidade Elétrica no âmbito do processo da sua expansão por todo o país. O posto de carregamento situa-se junto à GNR, na Avenida Engenheiro Augusto Nogueira Pereira, enquadrando-se no investimento do POCUR, Programa Operacional de Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos do Fundo Ambiental. Esta ação destaca-se no âmbito do crescimento sustentável como uma das respostas aos desafios de transição de uma economia de baixo carbono. E ainda em Góis, o Comando Territorial de Coimbra, através do Núcleo de Investigação Criminal da Lousã, deteve no dia 12 de outubro um homem de 58 anos por tráfico de estupefacientes e posse de arma ilegal na localidade de Vila Nova do Ceira, em Góis. Segundo o comunicado enviado à Boa Nova, no âmbito de uma investigação que durou um mês, os militares apuraram que o suspeito teria uma plantação de cannabis em casa, bem como armas de fogo sem licença de uso e porte de arma. No seguimento das diligências policiais, foi dado cumprimento a 2 mandados de busca, uma domiciliária e outra em veículo, destacando-se a apreensão de uma caçadeira calibre 12, uma arma de alarme, uma arma carabina calibre 55mm, 11 plantas de cannabis com 1,5 m a 2 metros de altura. Ainda 11 doses de cannabis, 62 munições e cartuchos de diferentes calibres. O detido foi presente no Tribunal Judicial de Coimbra, onde lhe foram decretadas apresentações semanais no posto policial da área da residência. A GNR deteve 2 homens de 17 e 27 anos por posse ilegal de armas no concelho de Idenha Nova, no distrito de Castelo Branco. Em comunicado, o Comando Territorial de Castelo Branco, da GNR, explica que a detenção ocorreu no domingo através de militares do posto territorial de Alcaíns. Adianta ainda que os 2 homens foram detidos por posse ilegal de armas no concelho de Idenha Nova, no âmbito de uma ação de fiscalização rodoviária. Os militares aperceberam-se do nervosismo demonstrado pelos 2 ocupantes do veículo, tendo realizado uma busca onde foi apreendida uma espingarda, 26 cartuchos e uma arma branca. Os suspeitos não possuíam licença e uso de porte de armas, nem souberam explicar a sua proveniência. Os detidos foram constituídos arguidos e os factos remetidos ao Tribunal Judicial de Idenha Nova. Esta ação contou com o reforço dos militares do posto territorial de Idenha Nova. O Conselho de Veteranos anunciou hoje que foi determinada a suspensão da praxe por 5 dias na Universidade de Coimbra para garantir que a euforia social criada pelo regresso da vida académica sossegue. Num decreto publicado na rede social Facebook e aprovado na segunda-feira, o Conselho de Veteranos da Universidade de Coimbra esclareceu que a suspensão temporária da praxe não se deve a qualquer situação de incumprimento, antes a uma extrema vontade em socializar por parte dos estudantes, não relacionada com a atividade praxística.
Esta entidade que regula a praxe na Universidade de Coimbra explica que foi identificado um fenómeno de grande euforia social por parte dos estudantes que levou a ajuntamentos nas ruas e praças da cidade e junto à porta férrea próximo da Faculdade de Direito, sem que isso tenha sido no âmbito da praxe. Ainda assim, o Conselho de Veteranos decidiu avançar com a suspensão temporária da praxe para dar tempo para que a euforia social gerada pelo retorno à vida académica diminua e prossiga. Na nota publicada no Facebook, o Conselho de Veteranos salientou que o crescente número de casos de Covid-19 nos últimos dias preocupa a entidade, que continuará a fazer uma avaliação semanal do estado da pandemia e atuar conformemente junto dos cursos onde sejam identificados eventuais surtos. E prestes a terminar esta edição informativa, olhamos ainda para o estado do tempo. Nesta quarta-feira, dia 14 de outubro, contamos com céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nubosidade nas regiões norte e centro, em especial no interior durante a tarde. O vento é fraco a moderado, soprando por vezes a moderado a forte nas terras altas. Nesta quarta-feira, a registrar-se uma descida da temperatura, em especial da máxima. E no que diz respeito a temperaturas, estas variam hoje no concelho de Oliveira do Hospital entre os 6 graus de mínima e os 17 de temperatura máxima. Ficamos por aqui nesta edição informativa. Já sabe que pode consultar estas e outras notícias em radioboanova.pt. Também nos pode seguir através das redes sociais. Fique desse lado, fique na nossa companhia. A informação de âmbito local e regional volta a ser atualizada às 15 com Liliana Lopes. Da minha parte é tudo. Desejo o resto de uma boa tarde. Boa Nova. Informação ao meio-dia com Beatriz Cruz.